numa galáxia muito, muito longínqua. Quatro horas da manhã, 4 da matina, a gente gravando o podcast. Porra. Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos e bem-vindas a Papo de Música, o podcast mais viajado da internet global. Hoje nós estamos muito felizes, nós fomos nababescamente tratados em Manaus, nós não temos a mínima isenção para falar do Festival Amazonas de Ópera. Hoje é um programa festivo, o João Luiz Sampaio até trouxe o nosso whisky preferido, porque nós estamos celebrando o aniversário de Papo de Música, gravando a nossa edição de aniversário, onde gravamos a primeira, que era só para ser um piloto, mas Nelson Kunze é abusado e pôs o negócio no ar. Então, nós estamos falando do 16º Festival Amazonas de Ópera, onde saímos todos passados com uma montagem de Lulu de Alban Berg. Numa distribuição Spot Filmes. Luluzinha, Luluzinha, eu conto com você, porque todos os problemas você pode resolver. E aí eu chamo o depoimento do nosso compositor residente, Leonardo Martinelli. Chu, nós aqui não temos a alfabetização que você tem, nós não entendemos nada, mas nós gostamos. Agora você que entendeu, você gostou também? Não, eu também não entendo nada, mas eu só finjo que entendo, viu, Helena? Não, mas brincadeiras à parte, foi muito legal. Diversos motivos assim de fazer uma ópera como Lulu, a nossa, para nós, para os íntimos no Brasil, a Lulu, de fazer bem feito, uma coisa que assim, né, uma partitura de uma complexidade que provavelmente assim nunca foi feita num teatro por uma equipe brasileira, por uma orquestra brasileira. Acho que tem vários motivos para celebrar, mas o principal de todos foi um grande espetáculo, foi uma realização musical muito interessante, com um super elenco aí que teve aí na figura da Anke Berndt, a soprano alemã, no papel protagonista, e de um elenco de apoio também que, longe de deixar a desejar, fez um papel muito legal, foi muito bacana mesmo. Né? E depois, acho que as minhas únicas questões colocaria mais na questão da direção, mas que é um luxo poder falar de direção, de concepção, de montagem numa partitura super complicada como esta do Alban Berg. Pois é, o primeiro desafio é ver se consegue fazer e fez. João Luiz Sampaio, Bonitão. Você que esteve com o Rony Fon, o bonitinho, o macho contemporâneo, discutindo Maria Callas em profundidade. Agora você desfila o seu charme aqui por Manaus. O que você achou desta Lulu do Teatro Amazonas? Eu também fiquei muito impressionado, ao longo no segundo intervalo, ali fora, o Nelson veio conversar comigo, eu mal conseguia falar. Acho que o impacto dessa música é tão grande, é tão forte, que a gente fica até, e ainda mais com a realização que teve aqui, que realmente a gente já se acostumou, né? Às vezes o malheiro arranja esses desafios aqui e sempre costuma dar certo, mas ainda assim, no caso da Lulu, era realmente um desafio muito grande. Dessa vez parecia que era um passo maior que a perna. Parecia um passo maior que a perna. Mas não, né? Realmente... Parece que a perna aí é comprida, que nem a perna do nosso Nelson Rubens Kunze.
Nelson, você que é o único que Olha. consegue entender alemão aqui, o único que vai conseguir falar o nome dos caras do elenco. O que você achou? Não, putz, também achei muito legal. A gente aqui em Manaus sempre assiste produções que são que ficam na memória mesmo, e eu acho que escrevem história, né? E tem uma coisa, como da outra vez a gente até falou, acho que o Chu até escreveu isso, essa coisa de ser meio um milagre que acontece na Amazônia, e esse ano novamente a gente viu isso, né? O Luiz Fernando Malheiro, que é o diretor artístico do festival, e nesse caso também foi o regente diretor musical desse título, é uma coisa impressionante. Quer dizer, essa orquestra fazer essa partitura, que é uma das partituras mais complicadas, quer dizer, música do decafonismo livre, né, pode-se dizer, muito complicado, quer dizer, você não tem referência tonal para tocar, os ensaios eles são complicadíssimos, devem ser, imagino isso, e eles conseguiram criar essa trama sonora com tudo o que precisa para criar as tensões, criar um arco dramático que a ópera pede. São 3 horas de música e a gente ficou realmente preso à poltrona ouvindo essa grande aventura musical. Eu acho que foi uma coisa realmente fora de série, muito, muito bacana. Trazer aqui umas anedotas só para dar conta da complexidade da luta, que eu não vou ter autoridade de vocês, então é um negócio de contar fofoca. Então já no primeiro intervalo veio um jovem integrante da orquestra, que eu não vou citar aqui para não queimar o moleque. Eu falo para mim, poxa, o senhor é aquele crítico, então eu queria saber o que está acontecendo, porque eu não faço a mínima ideia do que é essa música. Sou jovem, eu não tenho experiência, para uma música que não tem cabimento, eu queria que o senhor dissesse se isso está soando. Passarinho, que som é esse? Felizmente, além de mim, quem sabia como estava soando era o regente, o Malheiro, né? Desculpa, vou ter que falar bem do cara, que o pessoal prefere quando a gente fala mal, mas eu paguei muito pau pro que o Malheiro fez, né? Quer dizer, os músicos, justamente sem saber direito, veio um outro falar com a gente que disse, quando recebeu a parte, falou, meu instrumento nem tem tanta parte assim, mas quando você pega aquela parte isolada, fora do contexto, é pior ainda, né? Porque você não sabe como aquilo se relaciona com o resto e vai estudar sozinho e não é só tocar, como ele disse, no caso do instrumento dele, tocar as notas era o mais complicado, mas eu passei o tempo todo tentando imaginar a estrutura daquilo, imaginar a estrutura, imaginar a frase, imaginar a dinâmica, fora, né? Eu acho que ele conseguiu. E sobre os ensaios também, eu conversei no começo do ano com um determinado cantor brasileiro do elenco, um cara que foi muito bem, mas no começo do ano estava muito infeliz, assim, muito nervoso, e falou, poxa, o negócio é que essa parte a gente estuda e parece que não anda, parece que não aprende, né? Eu soube que, claro, que vários cantores tiveram pânico nos ensaios, com vontade de ir embora, e que é uma ópera que não dá, às vezes outros títulos fica ensaiando 3, 4, 5 horas, acaba encaixando. Nesse, às vezes é bom dar sei lá, umas 2 horinhas e deixar o pessoal sair para comer aquele tacacá que nós comemos, tomar aquele guanarazinho, para ver se que ela dá um cansaço mental mesmo. E até para dimensionar, porque quando a gente fala desse repertório, como todo repertório tem suas dificuldades, e não necessariamente, quer dizer, necessariamente tem uma dificuldade extra, porque trata-se de um gênero musical, de um tipo de escrita, que para pensar, por exemplo, a quantidade de óperas clássicas que a gente tem é colossal, e as óperas do Almberg a gente tem as duas, e é uma linguagem que se criou em torno dessas duas óperas, né? Então é uma aquisição perpétua de familiaridade que nunca termina, né? Nem pensei no trocadilho aqui do nosso amigo Irineu. A gente pensou por você. Franco e perpétuo, como diria um famoso maestro. E é interessante que isso demandou de toda a equipe, isso já quando a gente começou a falar com o Malheiro para anunciar a ópera, né, nas edições da revista. Então, muito antes eles já estavam preparando, né, que a gente pegou a informação por fora aí, que já em fevereiro, né, o pessoal da orquestra já estava com parte, né, para começar a estudar, porque é isso, exige um esforço invulgar, e se voou nota, eu, para falar a verdade, muito sinceramente, tem hora que você, né, você desliga, você errou, sei o quê, vamos lá, o importante é que funcionou e deu para perceber que aquela coisa, né, a gente sempre fica, o ano passado com o Tristão e Isolda, a gente, pô, será que vai rolar? E causou arrepio. E de novo, ver esses primeiros compassos, né, soar, se eu ouvir essa música de novo, causou arrepio por todo o trabalho realizado musicalmente, enfim.
Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Anvisa informs travelers who have arrived in the last 3 days from countries affected by influenza H1N1 and who get a sudden high fever above 100 Fahrenheit and cough, followed or not by. Bom, então só para falar, essa Lulu, ela foi escrita em 3 atos, mas ela ficou incompleta, o Berka acabou falecendo antes de terminá-la, e a versão que a gente assistiu aqui é a versão que hoje é aceita como a versão legítima, digamos, terminada, onde o 3º ato foi terminado pelo Friedrich Serra, né? Isso, compositor. E foi isso que a gente ouviu aqui, e de fato... Então a gente pode considerar uma estreia brasileira, né? Sim. sem dúvida. Acho que ela foi feita sem o 3º ato. No Rio, em italiano, há 40 anos, e mal posso imaginar em que condições. E no elenco, então, a gente teve a Anke Bernd como soprano fazendo Lulu, Ulrika Tenstam, mezzo-soprano, Condessa Geschwitz, Carolina Faria, brasileira, Murilo Neves, Flávio Leite, o Dr. Schön foi feito por Matteo De Monte, Joremir Vieira fazendo Alva, Pepes do Vale, Chigold, Eduardo Amir, Gilberto Chaves, Tamar Freitas, Andréa Souza, Elaine Mortarono, Vinícius Atique e Roberto Paulo. Olha, essa Lulu, a protagonista, é absolutamente um escândalo. Você que está em casa e não viu Momento Invejinha, olha, é uma ópera da complexidade que a gente já falou. São 3 horas de música fora os intervalos. A mulher fica dessas 3 horas, a maior parte no palco. E, bom, primeiro vou ter que falar umas coisas. A técnica eu achei impressionante, porque tem uns saltos absurdos. E ela vai para a região aguda sem fazer um portamento, como se estivesse tirando o agudo da cartola. Uma afinação absurda, uma técnica absurda, uma presença absurda. E um foco no personagem incrível. Não saía nunca. E a gente tinha a impressão que ela não precisava dosar as energias, que ela entra já no primeiro ato com tudo, chega no último ato com tudo, parece que não tem perda de energia no meio, sei lá como ela consegue, mas é uma grande atriz, né? Além de tudo, uma grande, em todos os sentidos, atriz. Agora, é importante falar também da direção de cena do diretor argentino Gustavo Tambacho, né, que assinou a direção e cenários e vídeo de um grupo chamado Latintota, né? Latintota. E aí, João, o que você achou da proposta de encenação, da ambientação? Posso começar? Você é o chefe, a gente é o chefe. Eu acho, na verdade foi o porémzinho que eu tive aí, mas como o Chu até já falou antes, pra gente falar do poréns na direção cênica, numa ópera dessas, é porque de resto a gente está, realmente é um luxo para tratar desse assunto. Bom, ele deu uma leitura que fez a ópera começar no Rio de Janeiro e terminar em Manaus, né? Em vez de começar em Viena e terminar em Londres, né? Isso, no original. E com algumas, com muitas, então, simbologia, com muita simbologia relacionada a essas cidades. Eu acho isso uma pena, porque eu acho que a própria temática da ópera é uma temática muito psicologizada, digamos, que prescinde dessas informações e que eu acho que nesse caso empobreceu um pouco uma leitura mais profunda das questões principais que a ópera levanta. Bom, isso para começar, não sei qual que é a impressão que vocês tiveram. No começo eu tive um pouco essa sua sensação também, né? Mas ao longo do espetáculo eu comecei a pensar que talvez, ainda que a gente possa fazer essa leitura, né, de que o espetáculo começa no Rio e termina em Manaus, com certeza um caminho que o diretor sugere, eu acho que ela tem um caráter fragmentado, e a concepção visual mesmo tem um caráter fragmentado e às vezes até desconexo, que eu acho que quando a gente pensa numa ópera que quebra com tanta coisa, que rompe com tanta coisa, de repente começou a me agradar, olhando por esse viés, por viés de uma concepção cênica que às vezes até esbarra um pouco num certo absurdo e totalmente fragmentado. Eu acho que aí me pegou, entendeu? Porque
aí eu consegui fazer a ligação daquilo que está no palco com o espírito da obra e com a proposta da obra. Aí me convenceu. Sim, a gente tem que ver que é uma encenação que se assume como encenação. Né? Quando ele apresenta no prólogo os elementos, isso vai ser um cirquinho, e os elementos do cirquinho voltam, os figurantes. Exatamente. Quando é que eles começam a tirar as máscaras? Quando a ação vai para o último ato. Justamente aí quando ela vai ser punida, vai morrer e falar, agora é de verdade. Então os estereótipos de brasilidade que estão entram de uma maneira estranha, né? Não são trabalhados num limite de um kit, assim, que a gente não entende, especialmente os atos do Rio, né? Os 2 primeiros atos são um kit que parece que é meio intencional, então tá sempre lidando nesse limite de registro, nesse flerte com o burlesco. Olha, mas isso aqui é isso, mas também talvez seja apenas um cirquinho que está sendo feito para vocês. Isso dá um incômodo que talvez seja interessante dentro da estética da Lulu. Isso talvez fosse feito numa ópera de Rossini, seria um absurdo, mas dentro do que é a própria dramaturgia proposta pelo Berg, talvez tenha a ver. Plasticamente, eu gostei especialmente do último ato. Assim. Aliás, achei aquela chuva no final. Galera, no final tem uma chuva, né? E o palco não fica... Ele dá um jeito de chover e o palco não ficar molhado em excesso e de não ter um ruído de chuva que brigue com a música. Quem deu o jeito de chover foi o famoso Marcos Apollo, né? Já a sumidade aqui, o símbolo do Festival Amazonas de Ópera. Né? So hat es dich ja schon vor 15 Jahren geschüttelt. Es geht mir an den Hals und zeigt mich an. Wer zeigt dich an? Springfritze! A gente podia falar um pouquinho mais também dos cantores brasileiros, né? A gente falou... Até o Nelson, lê por favor o nome dessa chucrutona aí que fez a mezzo-soprano, que tinha um registro grave de contralto. A Ulrika Tenston. Eu achei uma voz especialíssima. Achei uma voz muito bacana. O outro Dr. Shen, eu achei que o material é bem comum, mas ele se adona muito do personagem. Olha, eu sinceramente achei essa Condessa quase que um pouco over. Ela tinha uma voz impressionante, mas tão potente que até caiu um pouco fora quase. E eu gostei dele, o Dr. Shen, eu achei um cara muito distinto, com toda aquela figura um pouco de paternalista que ele deve ter mesmo, né? Gostei muito. Os cantores foram excepcionais, esses convidados de fora aí, muito bons. Também que os brasileiros, eu gostaria de destacar o Tchê, o Juremir Vieira, que eu achei, nossa, uma atuação bastante, a gente percebe aí nessa hora. Também, sim, né? Eu acho que cresceu. Eu no começo não estava muito convencido assim, mas eu acho que ao longo do espetáculo ele cresceu. E acho que deu o clímax onde é o clímax, né? E um cantor que a gente não costuma associar a esse repertório, né? Mais ligado ao repertório italiano, e de repente, para mim foi uma surpresa muito legal. Outra surpresa interessante também foi do Gilberto Chaves, né? Que também. Gostei, assim, teve um outro momento que, né, sei lá, se na hora que ele justamente vai ficar em cima da mocinha lá, que não sei se atrapalhou ali, a voz ali sumiu um pouquinho, mas de resto também, do que eu vi das outras vezes, falei, nossa, um cantor bem diferente. O Eduardo Amir, pra mim, impressionante. De todas as vezes que eu vi, de longe a melhor. Tava divertida a caracterização dele cênica, mas vocalmente vinha tudo. E o Pepe do Vale também, que rouba a cena no primeiro ato. O Chigwat, né? Quando chega. O Pepe, um parabéns especial pra você, porque quando você entrava em cena crítica, sempre olhava, e a gente não tinha olhos e ouvidos pra mais ninguém. Olha que a gente gostou muito da protagonista, etc. E eu gostei também do Flávio Leite, eu acho que ele foi como um pintor bem bacana e... Aqui já haverá uma certa divergência. Opa, então divirjam. Não, divergirei porque já no meio da parte dele a voz já começou a balançar e no final já estava ficando rolfenha, para usar um eufemismo. Tá bom. Sie ist nicht mehr von heute. Also dann schwöre, Hab ich dir je nicht Wort gehalten? schwöre, dass du es immer sagst. Ich besorge sie. Agora, eu queria... Acho que falamos os principais. Destacar essa questão do trabalho realizado, especialmente pelo Malheiro, né? A gente já começou a falar disso, mas é interessante que quando a gente ouvindo, né, e ver isso ao vivo, é tão óbvio falar isso, mas é sempre legal reforçar, né? Porque uma ópera como essa, de fato tá com ela desnuda na tua frente, a tua uma percepção de um DVD é uma grosseria, né? Para pensar, né? É muito tosco, feito que o espetáculo é ao vivo. E aí você percebe como que o trabalho do Malheiro foi fundamental
E é interessante que a gente comentando nos entreatos, né, no papo ali de um intervalo ou outro, né, como no fim das contas o Malheiro conseguiu fazer soares de uma naturalidade tal que a gente falava em termos putinianos, verdianos, conjuntos, né, mozartianos que coloca ali, ele fez parecer aquilo até fácil. Né? Assim, pra gente que recebeu, se o couro comeu no fosso, eles que se viram, mas a gente que, como a gente recebeu, a coisa foi maravilhosa. Você esquece que isso aí é música tonal, música do decafônico, o que for, né? Então, a coisa começa a funcionar no discurso mesmo. Então aqui até dá um pulo, quer dizer, não só organizou do jeito que organizou, o ato 2 eu fiz questão, olhei muito pra ele, porque tava com a música na mão e tava muito tranquilo, mas dá pra gente até identificar uma linha na interpretação, né? Só colocou uma visão em cima, né? A gente ouvia linhas cantáveis ali, a gente ouvia um diálogo com o Puccini, eu tô aqui o Flor Menezes, o compositor, falou, desculpa, eu vou entregar você. Tava babando lá, Lulu, com a gente, falando, poxa, com esse tipo de discurso dramático, só o Berg e o Puccini, né? A gente lembrou muito do Puccini na hora e isso com melodia, né? É o nosso voo que eles estão chamando, né? Então o nosso voo, mas até essa fila terminar, dá pra falar mais um pouquinho. Mas ora, vejam só, já estou gostando de vocês. Aventura como essa eu nunca experimentei. O que eu queria mesmo era ir com vocês. Mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez. Então, Fec, não fique preocupado que nós não vamos perder o avião. Agora, só para dar uma questão dessa questão da direção cênica, eu concordo com vocês, mas eu acho que ali o diretor, ele flertou com o absurdo, e acho complicado quando você flerta com o teatro do absurdo e não despiroca de vez. Então eu achava que podia ser mais despirocado, e principalmente nessa questão da construção dos cenários. Então, se é para apostar no kit, vamos lá. Abraça o capeta aí e fala que eu te amo, né? Porque o problema, achei que ele também não despirocou de vez. E aí me incomoda um pouco, não sei se é isto, o que rola. Quando vem os diretores de outros países aqui dirigir no Brasil, aí estamos falando, por exemplo, especialmente de Manaus, que evoca uma questão de brasilidade que eventualmente uma metrópole como São Paulo não pega. Eu não sei se ele se sente um pouco, se é fascinado, obrigado a querer colocar, estou no Brasil, e que é isso que você falou um pouco, né? Esvazia, desfoca por uma coisa que, no fim das contas, não mostrou que veio. Então, as evocações cariocas serviu para nada. Manaus um pouquinho mais, acho que foi, em termos de cenário, foi o que estava melhor estruturado, foi a coisa que melhor funcionou. Né? Então, a minha observação em relação à direção é isso. Eu achei que ele, já que era para o absurdo, podia ter ido com mais visceralidade e até refletir melhor do que o trabalho que todo mundo fez, né? Que foi uma entrega muito grande ali. Então, eu achei que ele, de certa forma, poderia ter criado um ambiente mais consonante com a própria ideia. Mas eu acho que tem um elemento da direção que eu acho que é mais importante talvez do que isso. Eu acho que é o trabalho de atores dele, que eu achei muito bom, de movimentação cênica. Isso é verdade. Que eu achei realmente muito eficaz e muito natural. Eu acho que funcionou, acho que isso para mim acho que é o ponto alto da direção dele. Acho que mais do que a concepção é esse trabalho, porque também está no limite, né? Você corre o risco de exagerar com alguns personagens ou de tirar demais de outros, né? De forçar a emoção, carregar a emoção e tirar. E eu acho que ele achou o ponto exato. Né? Eu também acho que funcionou, apesar de que aquela escada, por exemplo, que subia lá, ela me incomodava um pouco, porque ela sempre parecia que era um obstáculo grande para os cantores entrarem ou saírem de cena, aquela escada, né? Se bem que acho que no terceiro ato que funcionou bem legal, quando sempre o cara olhando lá de cima, o Dr. Shan, para ver o que estava acontecendo. É do segundo ato, o terceiro ato não tinha escada. Agora, no geral, eu acho que a ópera é curioso, né? Normalmente o pessoal reclama porque se colocam muitos elementos de simbologia ou psicológicos, e aqui para mim justamente faltou isso. Eu acho que foi uma leitura que foi de colocar assim de uma maneira muito clara o que se passa no palco, os atores fazendo aquilo que se passa no palco. Eu acho que teria sido mais legal, ou
enfim, faltou um pouco para mim essa dimensão mais psicológica de toda essa dependência da Lulu, desse cara que é o meu padrasto dele, toda a exploração emocional e que ela sofre ao longo da vida dela, que leva ela a fazer essas coisas todas que ela faz. Então, de algum jeito realçar um pouco isso aí através da direção, que eu achei que faltou. Eu sinto um pouco o contrário. Eu acho que essa economia de elementos para mim reforçou essa, deixou mais nua, mais totalmente desvendada, digamos assim, essas questões todas. Quer dizer, não sei, para mim foi o contrário, essa coisa, essa economia de elementos mesmo, deixando a história em si, a música e o texto já é tão forte, já tem tanta coisa para a gente tirar dali, que eu achei que já estava bom. Muito bem. Zum Schluss, Manaus fez Tristão em Isolde em 2011. Manaus fez Lula em 2012. Eu não tenho a menor ideia do que eles estão armando em 2013, mas eu tô louco para votar. Muito obrigado e até a próxima. É isso aí. Ficou legal, ficou bom. Tomara que a gravação esteja legal. Vamos ver como é que o som. Esse Roots, essas entradas de 4 horas da manhã, 4 da matina, a gente gravando o podcast. Não, essas entradas, a mulher falando, com isso vai fazer. 7. We have a go from 8 start. 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Space Shuttle Endeavour on a 21st century mission, placing Earth back on the map. Roger, roll, Endeavour. Houston's now controlling. We're rolling on a course northeast away from the Kennedy Space Center toward an orbit that will take it above 95% of the world's population. Subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor, anjos de gás, asas de ilusão. Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Realização, Revista Concerto, Clássicos Editorial.